Deixa eu chamar também a Kátia Pereira, porque ela está acompanhando para a gente a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para celebrar a data, né, e durante toda essa semana, a APAE organiza debates, palestras e encontros por meio de videoconferências. A Kátia vai nos contar um pouco do evento e faz um panorama também de como está a vida dessas pessoas em meio à pandemia. Fala, Kátia. Vai até o dia 28, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Segundo a APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o assunto ainda é permeado de mitos, discriminações e preconceitos. E que, dando autonomia às pessoas com deficiência, será possível avançar na inclusão social. Tema bastante sensível neste momento de isolamento por causa da pandemia da Covid-19. Eu converso agora com a presidente da APAE em Belo Horizonte, Maria Tereza Feldner. Na prática, como podemos contribuir para o protagonismo das pessoas com deficiência? Dar protagonismo à pessoa com deficiência significa que sua fala, o seu desejo deve ser destacado e priorizado, principalmente no que se refere às suas escolhas cotidianas. Isso significa o quê? Que todos nós, cabe a todos nós, entender as escolhas, as vontades, as vocações das pessoas com deficiência. Além, é claro, de reconhecer os apoios necessários que essa pessoa precisará para alcançar os seus objetivos. Então, para que a inclusão aconteça de fato, as pessoas em situação de deficiência devem contar com apoio, mas é necessário e fundamental delimitar o início, o término e, inclusive, a intensidade desses apoios. Afinal, nós estamos falando aqui de protagonismo e não podemos tirar o destaque do poder de decisão da pessoa com deficiência. E o poder público, qual deve ser o papel dele nesse protagonismo? As APAES, enquanto entidades de defesa de direitos, têm combatido muito para que a autonomia, o protagonismo da pessoa com deficiência, o respeito à sua vontade e às suas escolhas, inclusive na decisão dos seus projetos de vida, dos seus objetivos, seja respeitado. No nosso entendimento, as políticas públicas só podem ser elaboradas através de um processo também de escuta da pessoa com deficiência. O que a pessoa com deficiência entende ser necessário para o seu desenvolvimento? Quais são os anseios da pessoa com deficiência e sua família? Incentivar, inclusive, a representatividade política dessas pessoas nos espaços públicos. Então, uma política pública ela só pode ser desenhada nesse sentido, escutando as pessoas com deficiência. Maria Tereza, como a pandemia da Covid-19 afetou a rotina desse grupo de pessoas? Veja só, antes mesmo da pandemia, é inegável que a pessoa com deficiência já vivia em uma certa situação de isolamento. Afinal, é inegável constatar que as pessoas com deficiência são tolhidas da sua real participação em vários ambientes públicos, né, em uma real participação social. Então, esse isolamento, ele foi agravado na pandemia, porque nos poucos espaços onde ela tinha uma participação mais efetiva, eles foram tolhidos, foram retirados em razão das orientações de distanciamento, de isolamento. Associado a isso, nós temos que os atendimentos, os serviços voltados diretamente à pessoa com deficiência são dotados de continuidade, são essenciais à própria sobrevivência da pessoa. Então, de certa forma, tivemos que nos adaptar nesse período para que não houvesse uma descontinuidade desses serviços e a pessoa com deficiência pudesse ainda ter um desenvolvimento, ainda que parcial, das suas habilidades, das suas necessidades e das suas vulnerabilidades. Existe alguma política pública que não está sendo cumprida agora? Alguma cobrança que as APAES queiram fazer das autoridades? Nesse período nós tivemos algumas legislações que garantiram, de certa forma, o repasse dos recursos públicos e, no meu entendimento, as políticas públicas se uniram nesse sentido para tentarem superar, de certa forma, esse momento difícil que estamos vivendo. Então, não houve nenhuma descontinuidade no repasse de recursos públicos. Nós tivemos uma grande queda nas doações realizadas pela sociedade
para a manutenção dos nossos serviços. Isso foi observado muito no início da pandemia. A gente até entende pela situação vivenciada pela sociedade em geral, muitas pessoas passaram por diversas dificuldades, mas estamos aí tentando recuperar, tentando fazer campanhas de sensibilização, de demonstração dos nossos serviços para retomar com as contribuições da sociedade belo-horizontina, principalmente. Eu conversei com a presidente da APAI em Belo Horizonte, Maria Tereza Feldner. Repórter Kátia Pereira.